né? Então pega lá, cadeia sucessória, documentação. Às vezes acontece muito, isso tem sido dissolvido, mas a regra ainda é que para você negociar um imóvel de uma pessoa física para pessoa física viva, capaz, contratinho. Assinou o contrato, capaz, objeto lícito, acabou. Ali tem um negócio. Do de cujos para uma pessoa viva, inventário. Não adianta eu pegar a assinatura, essa é uma posição nossa, já vi posições diferentes, mas pegar a assinatura de todos os herdeiros e achar que aquilo vai ter validade. Por quê? O processo de inventário, ele sim tem a conivência ali, né, a anuência de todos os herdeiros naquela negociação que ele está ocorrendo. Define-se quem que vai ficar com aquele imóvel, quais são os atores que vão ficar com aquele imóvel no formal de partilha, mas ele não dá publicidade para aquele patrimônio. A publicidade é necessária, às vezes, para um filho fora do casamento. Às vezes, para um credor. Acaba sendo um negócio nulo. Acaba sendo né, um negócio que ele vai perpetuar uma nulidade. Ou anulabilidade. Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, onde nós trazemos muito conteúdo para difundir o direito ambiental, trazer um pouco mais essa matéria que tem certa insegurança jurídica. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, sobre posse, o que é a posse de imóveis, é diferente, propriedade não é, quando que ela se dá em lotes que tem APP, de que maneira que isso vai ser resolvido, tudo isso com um especialista na matéria, um colega advogado que nos conhecemos trabalhando do mesmo lado em um processo judicial bem complexo aqui na cidade mesmo de Florianópolis, e ele é um especialista nesse tema posse e propriedade. Então nós vamos falar muito sobre isso nesse episódio. E quero que vocês conheçam ele, e ele mesmo se apresenta, como de praxe já ocorre aqui no nosso canal. Doutor Rodrigo Bertolini, seja muito bem-vindo ao Inteligência Ambiental. Obrigado, Divan. Obrigado pelo convite aí de vocês. Faz um tempo já que a gente está tentando conciliar essa agenda, né? Desde a época do direito ambiental na prática. E aí, eu assistindo até alguns vídeos de vocês ali, vi a intimação ali formal, né? Falar, na próxima eu quero o Rodrigo aqui. Mas eu agradeço muito pela oportunidade, é um assunto muito interessante, né? Essa questão da posse, dentro da consultoria, inclusive, né? Tratar a posse como preventivo é muito importante, exatamente para que a gente não tenha embaraços aí nessa gestão patrimonial. Perfeito. E quem é o doutor Rodrigo Bertolini? Por que o direito ambiental? Por que o direito ambiental? Olha só que interessante, né? Eu sou advogado desde 2004, eu me formei em São Paulo ainda. Comecei ali buscar um diferencial de mercado, né? São Paulo é um mercado que saem muitos advogados ali, a gente tem 5, 6 universidades ali em Campinas e região que formam advogados, então buscando um diferencial e vendo qual era a minha vontade de fato, né? Eu sempre, desde criança, gostei muito da história da advocacia. Logicamente, depois da escola, a gente começa a olhar, assim, de outras coisas, outras matérias que vão interessando, mas chegou na hora do vestibular, eu fui para o direito mesmo, né? E ali, no final da faculdade, trabalhava ainda como atendente de telemarketing. Depois de alguns estágios, chega no 5º ano, você fica sem estágio, né? Você fica numa zona de penumbra ali, porque você é bacharel em direito, se você não passa na UAB, você não é nada, né? Você ficou ali, vai prestar concurso, alguma coisa do tipo. Então, ali eu fui buscar, eu sempre gostei da questão negocial, da questão preventiva, então ali eu fui buscar uma especialização que me desse, né, um pouco aí essa certificação para poder atuar no mercado, e busquei o direito tributário, que era uma coisa que me chamava muita atenção, e fui para a FGV fazer então esse mestrado, né, que eu concluí com grade de especialista, porque eu não fui para o exterior para concluir ali aquela última semana, que é lá em Ohio, que tem que ficar lá, eu não fui. Então, o meu título hoje é de especialista em direito tributário. Então, em 2007, eu começo a trabalhar bastante com essa questão do compliance, né, de conformidade e de diligência para essas empresas, né, que seria o raio-x ali, quando a empresa entra, a gente faz um raio-x, vê questões tributárias, tudo. Então,
sempre norteando para a conformidade. Então, as empresas chegavam no escritório, a gente fazia esse raio-x inicial, falava, olha, a deficiência é essa, essa e essa, e dentro desse período de 6 meses a 1 ano, a gente vai trabalhar essas deficiências e conseguir. Então, eu trabalhei bastante tempo com essa questão de conformidade, due diligence, compliance para empresas, gestão de grupos empresariais, né, em questão tributária, precificação com ênfase em tributação, porque se você vai começar um negócio, se você tem um negócio, você não olha para a precificação com ênfase na tributação, você já sai perdendo 35%, 40%. Sempre já foi no caminho do consultivo, então. Já fui no caminho do consultivo, né? Nessa época eu parei de advogar de fato, porque a faculdade ela foi muito assim, ela judia bastante do cara, né? A gente ficava de terno e gravata indo para fórum que não tinha ar-condicionado, barriga no balcão, né? Assim, então isso foi uma coisa que eu falei, pô, eu quero advocacia, mas de uma outra forma. Então ali eu comecei esse consultivo, né, nas empresas de fato, né, nos clientes ali, tentando colocar os clientes na linha, até mesmo porque a gente pegou bem naquela época ali do SPED contábil. Não sei se você lembra disso. Os livros contábeis eram todos físicos. O fiscal vinha na sua empresa, ele te dava 15 dias para você imprimir os livros, tudo e apresentar para a Secretaria da Fazenda, a Receita Federal. Então, naquela época ali, a gente fazia esse trabalho na migração para o SPED fiscal, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, você já vai preenchendo, o contador, ele já vai preenchendo mês a mês aquilo. Então, tem um computador geral lá, que ele faz essa varredura de todas essas informações, da DIMOB, né, entrando já um pouco no imobiliário, nas transações financeiras que são feitas ali, né, até hoje o Pix, né, acabou o dinheiro, né, a coisa do dinheiro em espécie, ela até vista de uma forma muito... uma luz amarela ali para a Receita, para os fiscais, né? Uma operação grande em espécie, ela já é sui generis, já sai, né, do que é de fato uma operação corriqueira hoje, com dinheiro com origem, tudo. Então, ali a gente começou a trabalhar com as empresas para entrarem nessa era digital da contabilidade. Então, mais uma vez, conformidade. Perfeito. E aí, vindo, né, depois de 10 anos, aí a gente mudou para Floripa, isso foi em 2012, 2013, e eu encontrei os maiores clientes que eu tinha eram imobiliárias e construtoras. E aí eu falei, bom, tenho que me especializar em direito imobiliário. Foi aqui em Florianópolis, então, que eu comecei. Logicamente, a gente sempre... eu comprei um apartamento muito cedo, minha família tinha material de construção, então eu estava sempre lidando com questões imobiliárias, mesmo sem saber, né? Meus avós tinham tem uma casinha de aluguel, sabe? Aquela coisa de gestão patrimonial no Brasil, naquela cultura mais antiga, não tinha bolsa de valores, tudo, até depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas pela questão geográfica do Brasil, hoje ainda o imóvel é um investimento interessante, porque ele tende à valorização. Sim. Né? Então, eu compro imóvel na planta, ele tende a valorizar, dependendo da região. Então, ali eu comecei a me especializar, então, em direito imobiliário, negócio de direito imobiliário, ali em 2015, 16, 14, 15, 16, e comecei a atuar nas imobiliárias também com o compliance, né? Também com a conformidade. E essa conformidade, o mesmo trabalho que eu fazia antes, ela criava procedimentos dentro da empresa. Então, chegava o imóvel, qual que é a análise que tem que fazer nesse imóvel para eu colocar esse produto na prateleira e quando eu vier com o cliente, que é todo um trabalho para eu chegar com esse cliente até essa prateleira, ele não vai pegar um produto que esteja com a validade vencida, uma lata amassada, né? Vamos usar aí figurativo. Ele não vai pegar um produto que esteja com a caixa rasgada. Então, essa questão do agenciamento, a questão dos contratos, como que isso é feito, até a questão do financeiro, que aí junta o tributário com o imobiliário. Bacana, não vai ter um passivo, né? Exatamente. Então, a consultoria, e aí vem a questão também de posse muito forte, porque a maioria dos imóveis, e na época a nossa ênfase era sul da ilha, a maioria dos imóveis eram de posse. A gente não tinha grandes empreendimentos, nem a intenção de pegar uma área e fazer um loteamento, como, por exemplo, teve uma remessa em 1979, 80, e você vê instalar, você vê isso difundido pela cidade, Balneário dos Açores, Jurerê,
Jardim Atlântico, aqui perto do Santa Mônica, aqui. Então, você vê esse formato de arruamento largo, calçamento, terrenos respeitando o módulo mínimo de 360, que era na época, né? Agora mudou para 250 metros. Então, todas essas regras urbanísticas, inclusive de infraestrutura urbana, com AVLs. Lembrar que praia não é praça. A gente não pode urbanizar, desenvolver a cidade pensando, olha, eu tenho uma praia ali, eu não preciso deixar uma praça aqui. Entendeu? Como ser humano, como um animal social que somos, a gente precisa da praça para fazer essas ligações, tem a ver com o nosso bem-estar social. Né? E também a gente vê que não tinha essa intenção de fazer loteamentos, fazer esse desenvolvimento urbano planejado, então você trabalhava muito com imóveis de posse. E eu tive que aprender a lidar com isso, entendeu? Então, imóveis de posse, ele é regularizável. E aqui nós até entramos no primeiro ponto do nosso podcast, que então, é muito bacana, toda essa tua experiência, sim. Né, que você tem justamente na área. Ele é regularizável? Não, ele não é regularizável. Então, se você pegar uma escala de valoração, de precificação desses imóveis, eu tenho desde o imóvel que ele não é regularizável por questões ambientais, por questões documentais, questões, às vezes, até o terreno é regularizável, mas a edificação está muito encostada numa extrema, ou ela ela transbordou do índice máximo de construtivo daquele terreno. Então, às vezes, você faz uma uso-capião de um terreno, ok, você respeitou o módulo mínimo ali, dependendo da modalidade de uso-capião, mas a casa não é regularizável. Então, você tem uma escala de valoração. O imóvel que ele está mais próximo da regularização total, ou seja, a matrícula do terreno e a verbação dessa edificação, ele está mais valorizado. E o imóvel que está menos próximo dessa linha de regularização, ele é menos valorizado. E há um deságio nele. Isso é pejorativo? De jeito nenhum. Porque isso pode gerar oportunidade também de alguém vir comprar. E aí eu entro no outro lado. Qual é o perfil desse comprador? Esse comprador foi o cara que vendeu o único AP dele em Curitiba, no Porto Alegre, em São Paulo, e veio para Floripa, ele quer comprar uma casa que seja o lar dele, da família dele? Ele não tem perfil para esse imóvel, que é um processo, né? Esse imóvel que está aqui, ele não está comprando, ele está comprando um processo. Então, olha, vai mais para o topo, né, dessa questão aqui de valorização. Porque com essa proximidade da regularização, você também tem conformidade. O seu patrimônio, ele está mais próximo de uma matrícula, então de uma gestão patrimonial consistente. Quanto mais abaixo eu estou nisso no imóvel de posse, o meu perfil tem que ser mais de investidor. Não, Rodrigo, então eu entendo, fez a due diligence ali, ó, tem esse problema. Eu entendo isso e mesmo assim eu quero comprar. Então, seu perfil de investidor, mesmo o que quer constituir o lar dele, a gente aconselha e às vezes o cara, ó, minha esposa amou a cozinha, entendeu? Eu adorei a vista, olha, tem vista a mar, tá no morro, né? Então, como que é isso, né? Então, olha, o nosso aconselhamento, às vezes, pega esse valor que você tem para comprar um imóvel de posse que a venda dele é à vista, ele não é financiável. E aí entra um fator de valoração também desse imóvel, porque se lei econômica, né, oferta e demanda. Se eu tenho um imóvel que ele é financiável, vamos falar de um imóvel de 1 milhão. Quantas pessoas têm 30% desse imóvel para dar? Que é a entrada, os 300 mil, 200 mil, depende do banco e da situação. Eu tenho uma gama muito maior de pessoas que têm os 300 mil para dar de entrada e financiar com o banco do que as pessoas que têm 1 milhão em caixa para dar à vista. Sim. Então, automaticamente, eu tenho uma valorização nesse imóvel. Perfeito. Né? Então, veja que a gente está falando de imóvel de posse, mas o imóvel de posse que ele é tendente à regularização. A gente está falando de conformidade também, a gente está falando de gestão patrimonial. Perfeito. Né? E isso é E aí, eu vou responder sua pergunta agora, tá? E aí a gente começa a trabalhar com imóveis de posse, imóveis, né, assim, tentando treinar os corretores a agenciar bem esses imóveis. Depois eu já
já não estava mais nessa imobiliária específica, já estava trabalhando com sair da exclusividade, abrir o leque para outras imobiliárias, inclusive com treinamentos para corretores. E nesse treinamento para corretor, a gente chega nesse ponto de desmotivar o parcelamento irregular de solo, porque o corretor tem que agenciar, às vezes ele passa lá, é um terreno que ele não tem, né? Ele não tem nem o IPTU daquela área dele, ou se tem o IPTU, ele é menor que o módulo mínimo urbano. Então, orientar esse corretor para que ele possa agenciar imóveis de qualidade, para que quando chega o lead para ele, ele não perde a venda, né? Então, esse é um momento interessante. E essa orientação desse corretor num contexto geográfico que é Florianópolis, a gente tem que tratar do ambiental também. E aí que entra o ambiental consultivo, né? A gente conta com uma equipe, né, de especialistas aí, de multidisciplinar, para poder tratar desses temas, de fato, né? Dar essa segurança para o cliente de que ele está comprando uma coisa que ele sabe quais são os degraus ali que ele tem que evoluir para chegar numa regularização, e ele conhece isso, aceita esse desafio, aceita esse investimento, às vezes faz uma proposta com um pouco de deságio, porque ele sabe que vai ter esse custo, né? E aí a gente chega no ambiental nesse sentido, porque eu tenho um terreno de posse que ele está ali no morro. Tá, mas quais são as condicionantes ambientais desse imóvel? Ele tem um curso d'água? Esse curso d'água é considerado urbano ou não? Né? Qual que é o tamanho desse rio, desse curso d'água? Qual que é o afastamento que eu tenho que dar? Tem nascente? Tem caverna? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Então, né, a gente fez o primeiro módulo desse curso com a parte documental, essa due diligence documental, que normalmente eu pego, e não é, às vezes não é suficiente, mas pega 20 anos de cadeia sucessória, por causa da anulatória. Entendeu? Às vezes não é suficiente. Sim. Então eu tento buscar isso, né? Então pega lá, cadeia sucessória, documentação. Às vezes acontece muito, isso tem sido dissolvido, mas a regra ainda é que para você negociar um imóvel de uma pessoa física para pessoa física viva, capaz, contratinho. Assinou o contrato, capaz, objeto lícito, acabou. Ali tem um negócio. Do de cujos para uma pessoa viva, inventário. Não adianta eu pegar a assinatura, essa é uma posição nossa, já vi posições diferentes, mas pegar a assinatura de todos os herdeiros e achar que aquilo vai ter validade. Por quê? O processo de inventário, ele sim tem a conivência ali, né, a anuência de todos os herdeiros naquela negociação que ele está ocorrendo. Define-se quem que vai ficar com aquele imóvel, quais são os atores que vão ficar com aquele imóvel no formal de partilha, mas ele não dá publicidade para aquele patrimônio. A publicidade é necessária, às vezes, para um filho fora do casamento. Às vezes, para um credor. Acaba sendo um negócio nulo. Acaba sendo, né, um negócio que ele vai perpetuar uma anulidade. Ou anulabilidade. Né? Não sei agora certamente, mas o que a gente trabalha eu vejo como nulidade, tá? O que a gente trabalha, posso estar equivocado, é de fato essas questões, por exemplo, não, mas isso acontece muito. A primeira vez que eu falei de lei de parcelamento de solo para um dono de imobiliário, ele falou, aqui não existe essa lei. Né? Lei, acho que ela é uma lei complementar, mas ela é federal, ela é de âmbito federal, 6766 de 79. É isso aí, de 79. Entendeu? De 79, olha só, ela foi recepcionada pela Constituição Federal. É uma lei que ela não pegou ainda, eu acho que ela não pegou, mas ela é pano de fundo para o desenvolvimento urbano. Que ali fala o que eu posso fazer, onde eu posso fazer, qual é o formato disso, o procedimento apresenta o arquitetônico, apresenta ali a infraestrutura pública, o pluvial, o arruamento. Né? Eu diria que a lei do parcelamento solo, ela tem uma peculiaridade, importante trazer esse leque aqui, até falando na questão de posse, venda, de contrato, de lote, de imóvel de posse, que a lei do parcelamento solo, ela tem uma previsão lá da parte do crime que ela prevê, que eu vejo que ela é a mais capaz de gerar uma prisão.
Eu vejo Sim. pela minha experiência na Sim. área ambiental. Ah, desmatou, tudo tem um desmato. Não, a lei do parcelamento solo. E como esse podcast é muito ligado para corretor, então é bom ficar atento a esse ponto. Ter muito certeza. Cuidado na venda, porque já vimos, inclusive, aqui em Florianópolis. O nosso curso ele passa todo pela lei de corporação. Faz bastante tempo que a gente não abre turma, inclusive. Mas ele passa pela lei de loteamento para chegar nesse final, esse grande finale, que é para o cara entender a seriedade que é o parcelamento irregular de solo. Não é simplesmente você chegar para o terrenista, lá o cara tem 5 mil metros, você fala, vamos fazer 10 terrenos de 500 metros, vamos vender tudo 80 mil e vamos que vamos. Isso é um crime. O prospecto disso é agrava o crime. Se eu rodo um contrato, se eu faço uma topografia, um projeto arquitetônico daquilo, sem apresentar para a prefeitura, e mesmo apresentando para a prefeitura, se você não implementar após o alvará de um loteamento, após um ano, ele cai. Né? E aí a gente está falando de meio ambiente urbano. Então a gente tem que entender que quando a gente fala de parcelamento de solo, né, eu falo para o pessoal lá, você pode voltar lá para São Paulo, e daqui 20 anos você vai ver no jornal, olha, pô, eu era corretor em Floripa nessa época, olha como que tá, subiram os morros, acabou a qualidade de vida, tudo, você vai ser responsável por isso. Hoje em dia, eu acho que na idade que a gente está, na posição que a gente tem de mercado, a gente não pode criticar muito, porque a gente é ponta de lança agora. Tá tudo na nossa mão, né? Então não adianta ficar criticando fulano, ciclano, beltrano, porque a gente tem todas as ferramentas para atuar como cidadão de fato e fazer as modificações que a gente entende importante. Pelo menos tentar, né? Buscar, né? Buscar. E aí, estava falando dessa questão do corretor, você fez a pergunta aí? Mas eu acho que você, além de responder, acho que você aprofundou ainda mais algo que eu ia pedir durante o roteiro. Mas o que eu acho que é importante, porque como nós vamos falar, o objetivo chegar para esse episódio chegar muito para corretores, chegar aqui para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, desde consultoras imobiliárias, enfim, e também para aquela pessoa final que tem hoje um imóvel, que tem somente a posse dele. É um imóvel que ele é irregular. Qual a diferença? Acho que seria importante explicar de um imóvel de posse para aquele que já tem a matrícula, que já tem a sua propriedade. Importante falar para diferenciar para aquela pessoa que quer saber qual a diferença e quais os requisitos, o que ela vai ter que fazer para se buscar essa regularização fundiária do seu imóvel. Muito boa pergunta, porque ela tem vários aspectos. Se eu imaginar hoje que um contrato de compra e venda não averbado na matrícula, ele tem poder fundamental, um embargo de terceiro, eu tenho poder no contrato. Se eu considerar que a ação de uso capião é uma ação declaratória do direito, quer dizer que eu já tenho o direito, mesmo na posse. Então eu vou para uma ação de uso capião para o juiz declarar aquele direito meu. Mas ele já existe. E o contrato de cessão e transferência de direitos de posse, né, que é esse o nomão dele, ele traz para aquele possuidor atual todos esses direitos tendentes à propriedade. Né? Então, eu costumo fazer uma escadinha ali, né, para os nossos alunos aqui. Às vezes a gente está conversando com alguma pessoa sobre isso. Então, eu vou fazer aqui só para a gente... A escadinha, ela começa, só para eu conseguir, né? Ela começa com um compromisso de compra e venda, às vezes uma proposta aqui, né? Então, uma proposta, um compromisso de compra e venda, que pode ser a cessão e transferência de direitos de posse. Aqui eu tenho uma escritura pública de posse, no penúltimo degrau. É o máximo que eu consigo chegar num imóvel de posse. A escritura pública de posse hoje não tem valor praticamente nenhum, além do compromisso, o contrato de compra e venda, a cessão de direitos. Elas trazem praticamente o mesmo direito perante terceiros. Né? E aí, para eu conseguir de fato que isso deixe de ser um direito e vire uma propriedade, eu tenho a solução legislativa que chama uso capião.
Então, aqui, nesse degrau, eu vou indo para, de fato, tornar aquilo um patrimônio e não um direito, né? Quando a gente vai, por exemplo, declarar o imposto de renda, e tem que se declarar imóvel de posse em imposto de renda, porque ele é um direito. Olha aí. E isso também, naquela escala de regularização, ele traz um ágio, ele traz uma valorização para o imóvel, porque quem está comprando vai precisar justificar aquilo. Aquele 1 milhão, né? Lembra do exemplo de 1 milhão, que ele está dando à vista no imóvel de posse? Tanto o dinheiro dele tem origem, como tem que ter destino. E aí, quando eu vou casar as questões tributárias ali, de declaração, as DIMOBs, né? Aqui não tem DIMOB no caso, mas são as DIMOFs, né? Declarações de movimentação financeira, que o banco manda para a Receita. Quando eu vou cruzar isso, eu tenho que ter uma coisa no seu IR para te dar esse 1 milhão. Se você não tem nada no seu patrimônio, já aconteceu muito de sobrepartilha, por exemplo, o imóvel de posse que passou por fora de um processo de inventário, o cara quis comprar, a gente falou, volta, abre o processo de inventário, volta ele, e aí, depois do formal de partilha, a gente vai saber quem pode assinar de fato essa posse. Porque às vezes o irmão assinou, o outro não queria vender. Né? Surge lá o filho, que era o filho pródigo, né? Na legislação anterior, e fala, isso aí pode parar, isso aí era do meu pai. Né? Então, uma das vulnerabilidades aí de não se fazer o inventário. Né? Então, a posse, ela tem todos os direitos, né, da propriedade, só que alguns deles eu não posso exercer no formato da legislação, como, por exemplo, a ação de reintegração de posse. Isso é uma coisa muito assim, interessante, porque, apesar de ter posse no nome, eu tenho que ter a matrícula. É um dos pré-requisitos para eu entrar com uma ação de reintegração de posse, a matrícula do imóvel. Eu tenho que ser dono. Tá, se vier um grileiro lá na minha área de posse, ação reivindicatória de posse. Né? Então, a gente tem que entender também que a legislação que a gente utiliza hoje no Brasil, ela é muito consolidada. Ela vem desde a uso capião, cara, ad uso capionem, ela vem desde, nossa, tem 300 anos esse negócio. Eu estou falando assim de forma hiperbólica, mas ele é um direito, de fato, que ele é muito direito. O Código Civil, ele é muito consolidado. Ou seja, se você está trabalhando com consultoria e não sabe se pode dar um problema ou não, encontre um instituto e siga ele, porque o direito ele vai se movimentando de forma lógica a trazer uma segurança para aquele que de fato está fazendo a coisa correta. Perfeito. Nós passamos muito isso na matéria ambiental, né? Com essa insegurança jurídica. Exatamente. Então eu tenho um ambiente de insegurança jurídica. Se eu escolho por conformidade e se eu escolho por trabalhar na linha, se eu escolho por exemplo, fazer uma uso capião e trazer esse imóvel para uma propriedade, já vamos falar da propriedade então, que é isso, né? Eu tenho imóvel de posse, eu tenho 10 anos, eu tenho 5 anos, eu tenho 15 anos. Então eu vou para o judiciário, eu vou para o cartório para declarar aquele meu direito. Então aí eu alço um imóvel de posse para uma propriedade. Pode ser feito pelo REURB, pode ser feito pelo Lar Legal, pode ser feito por minha rua, não vou lembrar o nome. Então tem várias 374, tem várias formas de regularização de imóvel hoje. Né? Mas como eu disse, olha, tem uma lei que veio ali de uma questão política, daquela época específica, e que vem no bojo de um político que vai passar naquela comunidade carente entregando matrículas. É importante falar aqui, só fazendo um parênteses, doutor, que em relação ao nosso episódio, ele tem o caráter de entregar a nível nacional. Então, como nós não falamos só para o pessoal aqui de Florianópolis, é bem interessante. Sim. O pessoal aqui de Florianópolis até é muito ligado nessa matéria ambiental. Então, eu sei até o caminho que eu tenho que fazer para regularizar. E o que é importante? Depois vai ficar o seu contato abaixo aqui na descrição do vídeo e do áudio, porque não existe hoje uma fórmula de bolo pré-pronta para o caso. Isso é importante o pessoal saber e os corretores também, as imobiliárias saberem. Estão ouvindo aqui esse episódio. Não existe a fórmula, vocês estão falando, mas não estão passando a fórmula qual é o requisito, o passo a passo. Porque não existe o requisito pronto. Nós vamos ter que seguir a normativa específica. Mas, e vou dizer,
por mais que não pareça, estamos passando sim o passo a passo, né? Exatamente. Tá aqui na escadinha, né? Foi a primeira, chegaram os novos brindes do escritório. Olha só aí, o pessoal. Rodrigo Bertolini, já ganhei, já ganhou um brinde do escritório. Então, já está utilizando. Já está utilizando. Utilizar. Então, assim, e se você acha que fica alguma lacuna, pergunta, tá? Porque a intenção é difundir conhecimento. Perfeito. Alguém algum dia me ensinou esse negócio. Foi pago, não foi? Eu aprendi isso de alguém. Então, uma das maiores missões que a gente tem é difundir o conhecimento. Né? Porque eu acho que quanto mais cultura a gente tiver ambiental, imobiliária, a gente tem esse poder de transformar o nosso meio ambiente, seja ele urbano, seja a cachoeira, o beija-flor, né, a questão, né, que a gente fala, estava conversando até um pouco antes, a gente fala de meio ambiente, a gente já imagina aquela Mata Atlântica preservada, umbrófila densa, né, primária. Não, o meio ambiente urbano também é meio ambiente. O ser humano também é um animal, não é o vírus que o Matrix, né, o Matrix fala, vocês são todos uns vírus e tal, a gente vai... Não, né, a gente pode até ser inseto, né, como eu disse assim, indo daqui, você pega uma rodovia, é muito semelhante a um caminho de cortadeira, de formiga cortadeira. Limpa ali, fala uma mão para lá, uma mão para cá, e vamos desviando e vamos nessa. Você vê os prédios hoje em dia, é a mesma engenharia de um piseiro, né? De pasto. Então, lógico que isso... Perfeitão hoje. Né? Então, a gente é um meio ambiente urbano. E a gente não pode se deslocar da posição de animal. Às vezes a gente tem alguns insights de inteligência que a gente acha que desloca, separa a gente dessa natureza, mas não. A gente está simplesmente numa bolha, num contexto urbano que a gente não tem mais esse contato tão próximo, em algumas grandes capitais, com a natureza. E é muito interessante que ainda assim você vê uma questão interna desse animal, ser humano, que ele vai buscar a natureza, ele vai buscar a praia no final do ano, ele vai buscar, né, um local ali que tem uma árvore, que tenha uma trilha. A gente ainda, a ancestralidade faz a gente buscar isso. E era o que você falava em relação à lei do parcelamento do solo, que ela tem essa importância, apesar de ser uma lei, não sei, o ano que você nasceu, mas é uma lei que eu acho que vem antes de nós estarmos vivos. Então, o que acontece, doutor? Essa lei já busca lá várias características, como nós comentávamos nos bastidores, que é uma lei que busca a característica do ser humano animal mesmo. Exatamente. Porque ele vai ter social, ali uma praça, tem que ter um certo potencial mínimo da área verde. Então, isso é muito importante. Né? E aí, complementando isso, ele traz também um aspecto que é o bem-estar. Quando a gente fala de bem-estar dentro do desenvolvimento urbano, a gente está indo lá para a cabeça da Constituição. E aí a gente começa um raciocínio muito interessante, que é propriedade, todo mundo tem direito à propriedade, dignidade, bem-estar. Quando eu falo de matrícula, de migrar um imóvel de posse para uma matrícula, eu estou falando daquela pessoa ter a propriedade de fato daquilo, eu estou falando de dignidade humana. Fala mais desse ponto aí, muito importante isso. Né? E aí, sobre a dignidade humana, eu tenho várias formas de regularizar imóveis. Eu gosto da usucapião, mas eu tenho minhas ressalvas, como, por exemplo, a usucapião ela vai te dar uma matrícula individualizada daquele espaço que você topograficamente comprovou que é seu. Comprovou que você age como dono, animus domini, comprovou que você está ali há 10 anos, ou 5 anos no caso de moradia, 250 metros, moradia urbana, usucapião especial constitucional. Né? E essa dignidade humana, essa gestão patrimonial está muito ligada à pessoa ter direito à moradia. Também está lá, moradia. Propriedade. E aí eu vou para o artigo 182, se não me engano, quero ficar citando o artigo, mas só para localizar ali na Constituição, então a gente está no artigo que a gente dá um salto para o 182 e a gente vê lá. Plano diretor. Município. O município é competente pelo desenvolvimento urbano. Qual que é a ferramenta dele? Plano diretor. E a cada 10 anos atualizar. Porque vai ter vão ter muitas mudanças, né? Exatamente. E é muito interessante a gente fazer esse link com um plano diretor com a lei de 79,
Porque o grande esforço do plano diretor hoje é implantar o formato da 6766 de 79. É muito difícil hoje eu achar um espaço urbano que eu consiga, né, em ambientes ambientalmente sensíveis, posso dizer a costa nossa praticamente toda, ele é um ambiente ambientalmente sensível, né? Então a gente tem vários holofotes para essa região, para essa área, que tentam mitigar essa questão da urbanização, porque a gente tem que entender que grandes centros urbanos no litoral, a gente tem Florianópolis, a gente tem Vitória, né, que são ilhas que fazem sede de centros administrativos, e por isso elas são do município, senão seriam da União. Emenda Constitucional 42 de 2005. Né, que inclusive possibilita eu começar a fazer uso capião. De 88 a 2005, eu não poderia fazer uso capião na ilha, né, porque é um bem, não era um bem passível de uso capião. Então, o desenvolvimento urbano, ele acabou nesse período? Não, ele continuou desenvolvendo. Porque todo dia alguém nasce, todo dia alguém faz 8 anos, todo dia alguém casa e precisa da habitação. Independente da cultura, se a cultura é de eu fazer uma casa no fundo da casa do meu pai, ou independente da cultura, se a cultura é eu fazer 18 anos e sair de casa e ir para um grande centro e ali me estabelecer profissionalmente. Né? Então, essa questão do déficit habitacional no Brasil, ela é muito grande e a gente tem que olhar para ela. Como que a gente vai resolver isso nas questões de meio ambiente? Porque a gente tem grandes centros super adensados em que o meio ambiente ele é colocado em segundo plano, mas a gente não pode esquecer dessa pessoa que está nascendo hoje, que daqui a 20 anos ele vai precisar de um lugar para ele morar. A gente não pode esperar que todo mundo fique, aquela geração nem trabalha, nem estuda, vai ficar morando com a mãe até os 40 anos. Mas isso é um evento antropológico que ele não pode ser utilizado como base para o desenvolvimento urbano. Então, veja, parcelamento de solo, desenvolvimento urbano, déficit habitacional e percentual de imóveis irregulares no Brasil, mais de 50%. Mais de 50%. E eu ia entrar nesse ponto. Não quero que você perca a linha, mas... Pode ir. O que acontece? Essa questão, se nós parar, pôr na balança, eu até estava com isso aqui na ponta da linha, nós estamos bem conectados no assunto. O que acontece? O rádio aqui de alta frequência, tem espaço. É por aí. O que acontece? A última pesquisa que eu identifiquei, que eu visualizei, ela trazia justamente esse número. Se você pôr na balança hoje, é maior o número de imóveis irregulares no Brasil do que imóveis regularizados. E o que acontece? As pessoas não buscam regularizar, porque daí vão ter que pagar IPTU, vão ter que pagar outras taxas, só que o ponto não é esse. Não. O ponto é de você ter um olhar que o poder público vai querer que esse imóvel esteja regularizado, claro, para cobrar suas taxas devidas, mas ao mesmo tempo vai ser a melhor coisa para você. Você vai ter um imóvel capaz de buscar um financiamento. É o patrimônio. Regularizar. É a questão da gestão patrimonial. Exatamente. Dentro do direito imobiliário. Entendeu? Às vezes a gente não vê isso. Da mesma forma que numa gestão empresarial você está pejotizando, por exemplo. Vou pejotizar, não quero mais pagar imposto trabalhista, mas eu estou gerando um passivo trabalhista que ele está oculto naquela conta minha de precificação. Vou deixar de pagar esse imposto ou vou fazer uma manobra tributária. Eu estou deixando, mas eu estou gerando um passivo que ele não está na conta da precificação, porque ele não está na nota fiscal de compra, não está na nota fiscal de venda, e a mesma forma o imóvel irregular. Eu tenho um passivo oculto ali, ou pelo menos uma irresponsabilidade na gestão do meu patrimônio, porque se eu tenho ferramentas para alçar ele para uma propriedade e eu não o fizer, eu estou prejudicando os meus sucessores, inclusive. E aí, voltando para a questão da uso capião, a minha ressalva é que ela é ela traz... Prejudicando os sucessores. Aí acho que a dor bate mais forte, exato, né? Exato. Parece que a gente está querendo pegar no coração. Não é. Você joga um imóvel de posse todo embaraçado no inventário, ele já entra como um direito. Entendeu? Ele não entra como uma propriedade definida ali, nome na matrícula, tudo certinho, quinhão, 33 para cada um, joga para o formal de partilha, tá certo, resolvido. Entendeu? Ele entra como um direito. Então, voltando para o uso capião ali,
apesar de ser uma das modalidades que eu acho que tem mais fluidez dentro da regularização, dentro desse pacote de regularização que a gente tem hoje, que às vezes ele tem um viés político, às vezes ele tem um viés urbanístico, às vezes ele tem um viés econômico, mas esse, como foi, por exemplo, a última alteração da lei de incorporação, né, do Temer ali, no final de 2018, ele altera a lei de incorporação, mas a uso capião, ela não tem vistas ao núcleo urbano, o núcleo urbanístico, né? Ela vai regularizar um terreno, ela vai te dar a propriedade daquele terreno, mas ela não exige que você faça uma praça. Ela não exige que tenha um percentual de área institucional para você fazer uma creche, para você. Então, ela é uma regularização reversa e ela também é meio manca, porque ela vai olhar só aquela unidade imobiliária específica. Ela não está olhando como a 67. Por que a gente fala da 6766? Porque ela é essa visão que a gente tem que ter lá no último, do penúltimo para o último degrau, da questão, além da questão patrimonial, da questão do bem-estar daquele ser humano naquele contexto social que ele está inserido, daquela comunidade. Essa pessoa tende a aumentar a produtividade, essa pessoa tende a ter, né, essa criança que nasce ali, ela vai poder andar de bicicleta na rua. Estou falando de condomínio fechado também não. Tá? Eu estou falando de loteamento mesmo. 6766, ela está falando de loteamento. Ela tem os condomínios hoje, né, mais atualizado aqui na questão dos condomínios, mas a questão do registro de incorporação ainda está na lei de incorporação. Ele faz um link ali, um artigo, que ele possibilita, inclusive, o condomínio de acesso controlado. Ele não impede o acesso, mas tem que passar ali e dar o nominho, né? Isso é possível hoje. Interessante. Tá? A própria lei, ela traz a lei do parcelamento do solo, não é só loteamento, fala sobre desmembramento também. Fala sobre o desmembramento, né? É que o desmembramento, ele pressupõe um loteamento. Eu desmembrar, eu tenho que ter quadra, frente, né? Eu tenho que ter frente para uma rua regular. Isso. E aí, o que é o loteamento? É eu pegar uma área, abrir uma rua e ter lotes. O que é o desmembramento? Eu pegar um lote, veja, isso. Eu pegar um lote e dividir. 2, 3, enfim. Tem gente que chama tem legislação que chama de desdobro, né? Quando são só 2, mais do que isso é desmembramento, mas a 6766 ela chama de desmembramento puro mesmo. Perfeito. Desmembramento e loteamento. Né? Então, quando eu olho para um imóvel que ele tende a ser, que ele vai ser regularizado, ou quando a gente está numa due diligence, né, voltando um pouquinho, isso acontece muito, não só para as pessoas que já têm imóvel de posse. Florianópolis, hoje, falando um pouquinho de Florianópolis e outras grandes cidades que têm esse potencial de receber estrangeiros, por exemplo, Florianópolis hoje é muito procurada por estrangeiros. Né? Então, chega no Brasil, o cara olha e fala, estou inseguro de jogar 1 milhão, 2 milhões nesse negócio, eu preciso de um. Né? Tem imóveis de posse hoje, que em qualquer outro lugar do Brasil seria chamado de comunidade ou favela, o imóvel de posse hoje, né? Em Florianópolis tem imóvel de posse que custam 3 milhões, 4 milhões de reais. É incrível isso, É incrível, né? É incrível. Em qualquer outro lugar do Brasil, você chega, pô, imóvel de posse, está numa periferia, não tem a documentação, né? Em Florianópolis eu tenho esse mesmo perfil, né, de imóvel, de regularidade, só que é um imóvel que ele atinge um valor exponencial, assim, inacreditável. É surreal. E aí a questão da uso capião, ela não vê o que a 6766 pede dessa infraestrutura urbana, que é tão importante quanto o imóvel regular, que ele tem a ver com a dignidade humana, que ele tem a ver com o direito de propriedade e também moradia, né? A uso capião não observa isso. A letra da lei, ela fala módulo 250 metros, ela fala justo título e boa-fé, né? E aí veio um exercício muito interessante. Um contrato de compra e venda, ele seria um justo título se ele está vendendo um imóvel que é menor do que o módulo mínimo urbano? Ele é um justo título? E aí? É uma pergunta que eu, entendeu? Porque a gente já subiu o uso capião especial de 250 metros para o STF,
A gente teve uma contradição entre MP e TJ, que subiu para o STJ também a questão da ordinária, né? Eu ia até perguntar se você... Da extraordinária, desculpa, né, em relação ao módulo mínimo, e o juiz sempre fala, a letra da lei, se ela quisesse especificar a questão de módulo mínimo, ela falava na letra da lei, como fala 183 em relação ao uso capião, 250 metros, moradia, né? Mas fala aí. Não, eu ia comentar agora em relação pela tua vasta experiência, para comentar sobre algum caso específico, emblemático, ou um caso de sucesso que você poderia assim, compartilhar. Todos esses são casos específicos. Todos são emblemáticos. Todos são emblemáticos. Né? Eu estou tentando passar um geral aqui, mas essa questão de fato de ser procurado para fazer due diligence na compra de um imóvel de posse é caso prático. É caso prático, né? O mercado que a gente atua aqui, ele tem essa vocação internacional, tanto pela publicidade que se faz da qualidade de vida de Florianópolis, quanto a beleza, de fato, natural, né? E aí a gente entra no meio ambiente com uma visão de preservação, sim, mas não de ativismo ambiental. Perfeito. É isso de ecoprofissionais. Né? Então a gente vai traduzir a lei imobiliária, tentar traduzir ela para a lei ambiental e vice-versa, e tentar encontrar dentro da consultoria essa segurança mínima, dentro de um contexto de insegurança jurídica total. Não é aqui nem buscar um antropocentrismo e nem um ecocentrismo. Nem é o dogma nem da o desenvolvimento, ambiental. Vamos construir, vamos, né, verticalizar. A multicentralidade, ela parece muito interessante, não sei se está assim, familiarizado com esse termo, mas eu também não posso chegar e falar, não vai fazer nada. Eu não quero que se faça nada aqui. Porque isso é uma expropriação indireta. A gente volta lá no 1228, que fala, o proprietário ele pode usar, gozar, dispor da coisa. Se eu tenho a matrícula do imóvel, aí a gente voltando lá na propriedade, olha qual que é a diferença de posse para propriedade, eu posso gozar daquilo, que significa, assim, em outros termos, fruir, a fruição, usufruir daquele imóvel. Eu posso alugar, eu posso construir respeitando os parâmetros construtivos do plano diretor, né, das leis que tangenciam e limitam essa questão construtiva, mas eu posso construir, né, naquele imóvel. Então, essa questão aí só para fechar ali a questão do uso capião e das regularizações de imóvel, a gente tem no artigo 40 da Lei 6766, que é um artigo que eu nunca vi ninguém utilizar, mas que a prefeitura, já em 1979, posso estar errando o artigo, tá? Mas já em 1979, ela tinha, tá lá, a prefeitura poderá ir atrás daquele loteador irregular, tá? Ela poderá, primeiramente, de criar essa infraestrutura urbana, com praças, arruamento, custear isso e depois ir atrás do loteador irregular, pedir indenização disso. Isso já é por isso que a gente fala, a lei, ela não pegou ainda, porque o meio ambiente urbano, ele ganha uma luz a partir praticamente do Rio 92, né? A gente vem com esse negócio de emissão de carbono, da consequência dessa urbanização desenfreada, da falta de vistas de verdade, né? Parar de utilizar um adensamento como uma questão de colégio eleitoral. Porque se eu tenho um adensamento ali, eu vou lá, não, deixa adensar. Daqui a pouco eu vou lá, ponho uma faixa elevada e eu ganho voto naquele pessoal. Daqui a pouco eu vou lá e saio jogando matrícula lá, entendeu? Então, essa aqui é o viés político da regularização, mas ele está vendo infraestrutura, ele está vendo o que a Constituição pede, que é aquele bem-estar, aquela dignidade daquela população, entendeu? Eu vou regularizar uma servidão dentro de um núcleo urbano que é uma REURB, e a REURB, sim, já pede esses aspectos de infraestrutura urbana, é uma evolução ao uso capião, então é uma visão macro, né, do que a regularização por uso capião traz, e ela é muito interessante, só que ela não pode ser burocratizada. A gente tem que tomar um cuidado para a REURB não virar também palanque político.
Né? Perfeito. Não podemos banalizar a REURB. Não pode banalizar. Até porque vai prejudicar casos exatamente, que eram porque aí você está puxando para um lado e para o outro, e você está descaracterizando aquele discurso, você está tirando a força daquele discurso. Que o que é a REURB? É dignidade, é bem-estar, moradia, infraestrutura urbana, uma escola próxima porque eu tenho um ACI, um postinho de saúde próximo porque eu tenho um ACI. Então eu tenho um postinho de saúde em determinado bairro, e aí eu pego lá e tem uma área de 250 mil metros quadrados, em vez de eu fazer um loteamento lá, eu vou vendendo irregular. O que vai acontecer com isso? Eu vou sobrecarregar esse postinho de saúde, porque não fez um para aquela comunidade que estava chegando. Né? O secretário de Segurança Pública olha lá, por exemplo, no geoprocessamento, ele olha lá e fala, pô, aqui eu tenho várias APLs. A APL é no mínimo 2 mil metros quadrados. Né? Vamos colocar sim. Hipotética, já foi assim, hoje em dia mitiga-se, né, essa metragem mínima, mas era uma família que deveria viver ali. Eu boto 10 famílias ali, pô, uma viatura para aquela região não vai dar conta. Então, tentar entender a regularização urbana num contexto de desenvolvimento urbano, bem-estar social, dignidade humana, é muito importante. Por isso que nem todo e qualquer imóvel é passivo de regularização. Sim. É importante destacar isso. Sim. Falando de REURB, é possível regularizar em área de preservação permanente? Eu entendo que sim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não é possível regularizar um imóvel que esteja lá friamente em área de risco. Sim. Não vai ser regularizado. Sim. Então, exatamente, isso tem que ficar claro também. E aí entra um viés que eu acho muito interessante, que eu vejo como impraticável, mas tudo que é impraticável tem que ter um começo, que é o viés dos oceanógrafos, né, que é essa questão do aquecimento global em relação à PEC, que está acontecendo agora, né, essa PEC das áreas de marinha. Então, em relação a essa PEC, o pessoal que trabalha, os técnicos de meio ambiente, dizem que esse mar vai subir, que não adianta eu legislar sobre a questão de área de marinha, porque ela não vai existir. Esse mar vai subir e isso vai, né? Então tá pondo dinheiro ali numa coisa que possivelmente ele não vai poder usar. A austeridade daquela, não é em nível de gestão patrimonial, pode não ser uma boa escolha, né? Por quê? Se a gente for, de fato, encampar a situação do aquecimento global, o mar vai subir. Então a PEC hoje, quando ela analisa quando ela tenta modular uma regra que foi lá na coroa portuguesa, inclusive, né? Essa regra de Laudem, de afloramento, ela é uma regra que ela não é daqui do nosso Congresso, não é atual. Eu estou tentando modular em vez de atualizar. É um Brasil criado na época do Brasil Império. Então, tirar essas pessoas das áreas de risco, tanto na questão da subida da maré, quanto na questão de deslizamento, quanto na questão de inundações, seja por rios, né, seja por subida de mangue, né, pela própria influência da maré, mas não a maré de costa que recebe, que amortece as ondas, a maré de mangue, que é o berçário, inclusive, da biodiversidade que a gente tem. Ela é uma visão muito interessante para a gente começar a trabalhar essa sustentabilidade. É uma palavra meio batida, eu nem gosto de usar muito, mas para melhorar a comunicação, para que chegue a comunicação, né, para melhorar essa sustentabilidade do desenvolvimento urbano. Por quê? Imagina, então, de fato, vamos imaginar se isso acontece, quanto que o poder público vai ter que gastar para desapropriar tudo isso depois, para reassentar essas pessoas em áreas adequadas, seguras, né, que é uma gestão patrimonial em nível público. Isso não está sendo visto nem no anterior, que é a fiscalização disso, nem no posterior. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso e ouvir todas as vozes. Porque, como eu te disse, esse trabalho do direito ambiental é um trabalho de multidisciplinaridade. Exatamente. Então, não adianta eu olhar para a legislação da Constituição Federal, os dispositivos positivados da Constituição Federal, e achar que ali está a solução de tudo. Porque ali eu falo de meio ambiente no 223, porque ali eu falo
de plano diretor no 182, né? Então eu dou uma ponte nas leis ordinárias, a Constituição ela dá uma ponte nas leis ordinárias e joga para o município, né? Essa competência legislativa. E quando eu estou falando de meio ambiente urbano, antes do urbano vem meio ambiente. Estou falando de direito ambiental, sim. Então, essa visão que a gente tem que ter quando a gente trabalha o consultivo imobiliário ambiental, ela tem que ser mais séria do que a mercantilização disso. Logicamente, todo mundo tem que pôr comida no prato, né? Mas quem quer operar isso, seja um corretor, seja um engenheiro, seja um biólogo, seja um geólogo, hidrólogo, todo mundo tem que ter essa visão. Tudo bem, a lei está aqui, ok. Eu posso operar isso, eu posso trazer uma visão para o meu cliente, ele pode aceitar ou não. Ele pode falar, olha, Rodrigo, tudo bem, legal, tudo, mas eu quero saber qual que é o maior índice construtivo aqui quantos prédios, quantos apartamentos, eu quero colocar 500 apartamentos aqui. E aí uma coisa que a gente sempre faz, desde o curso de corretor, é entender que em regiões que são regulares, a valorização do imóvel, a médio e longo prazo, é muito maior do que regiões irregulares. Então, eu posso ter minha imobiliária no mesmo local, que eu vou vender o imóvel por 1 milhão, daqui a pouco aquele que comprou 1 milhão vai me procurar para comprar outro, ele vai vender a 2 vezes 6%, e eu estou parado ali. Daqui a pouco aquele é 2,5 vezes 6%, e aí o corretor que fomenta o imóvel irregular, não regularizável, ou parcelamento irregular de solo, ele vai ter que migrar. Porque a curva de valorização para ele ali, ele vai vender por 300 mil, 320, daqui a 10 anos, 350, e aí? Né? Perfeito, acho que é uma perfeita Então, analogia. a questão econômica ela tem que ser colocada quando a gente trata de questões econômicas. Ela tem que ser colocada, a gente tem que ter na consultoria essa visão para motivar, inclusive, a uma regularidade tendente a uma conciliação entre o meio ambiente e o desenvolvimento urbano. A gente tem essa, né, a gente, enquanto operadores com certeza, do mercado imobiliário, num geral, a gente pode fazer o arroz com feijão, mas quando a gente está falando de posteridade, a gente tem que ter uma responsabilidade um pouco maior. Ah, mas aí vem o princípio da precaução e estoura lá no teto. Pum, não pode mais nada. Eu entro com o princípio da liminar, o princípio da precaução, o juiz nem fundamenta. Ele vai lá, não, princípio da precaução. Também não pode. Que é, do meu ponto de vista, tá? As divagações, né, que a gente fica fazendo ali, as leituras edificantes que eu chamo. Por quê? O princípio da precaução, apesar de proteger o meio ambiente, ela está dentro de um ordenamento jurídico. Então, nenhum princípio pode transbordar, sabe, romper o teto desse ordenamento. Tem regras dentro desse ordenamento. Então, quando eu falo de, por exemplo, um imóvel que ele é matriculado, eu tenho uma migração do direito ambiental para o direito urbanístico. E quando eu tenho essa migração do direito ambiental para o direito urbanístico, eu tenho questões como, por exemplo, o direito adquirido. Não existe direito adquirido em direito ambiental. Mas em direito urbanístico, quando eu tenho a matrícula do imóvel, eu tenho um 228 falando, eu posso usar, eu posso fruir, eu posso dispor e reivindicar de quem o detém ilegalmente. Eu tenho a propriedade daquele imóvel, que é protegida pela Constituição. Então, o princípio da precaução, se você acha que agora, depois de alvará, habite-se, matrícula e a perfectibilização daquele meu direito de propriedade, ele ocorre, eu não posso chegar simplesmente para você e falar, vou demolir o seu imóvel agora, ou você não pode fazer mais nada aqui. Tem algumas formas disso acontecer. Se você comprou aquilo mediante alguma atividade ilegal, entrando até um pouquinho no criminal, no crime ambiental, você tem o sequestro. Você pode ter a desapropriação. Mas eu não posso simplesmente chegar e falar, tá bom, você tem matrícula, mas eu vou derrubar mesmo assim. Que agora eu acho que tem um curso d'água, agora eu acho que tem um lençol freático e tal. Existem muitos requisitos também para se chegar. E ver se é a maneira mais adequada até para o meio ambiente, né? Para não prejudicar. Então, para a gente não descaracterizar, para a gente não tirar a força desse debate, que ele é muito importante,
a gente não pode ser extremista, puxar para um lado sem fundamento, nem para o outro sem fundamento. A gente tem que ter a base legal, trabalhar com aquilo com neutralidade e método científico e ouvir todos os técnicos envolvidos naquilo. Porque um advogado, às vezes, ele tem uma visão diferente, ele tem uma visão estritamente legalista, ele pode falar, matrícula, tal. Mas espera aí, e para a posteridade? É tanto quanto o princípio da precaução? Também vejo que não. Volta um pouquinho. Porque se eu não voltar um pouquinho, eu não estou olhando lá para a legislação para 6766 no preventivo. Mais uma vez, déficit habitacional no Brasil. Todo dia nasce alguém. Então, como que a gente vai receber essas pessoas que vão buscar moradia daqui 18, 20 anos? Com ativismo, vejo que não. Com alto índice construtivo, também vejo que não, porque o que a gente tem aqui de bens naturais é o nosso valor de fato, enquanto nação, né? Que, no meu ponto de vista, é uma das nações mais ricas do mundo. Eu diria que, pegando essa fala, não é nenhuma divagação aleatória aqui, mas é uma realidade, é se prever o crescimento de maneira ordenada. Sim. E essa questão das irregularidades nas posses, para se buscar o quanto mais possível, melhor. E aí entra uma pergunta que eu sei que o Gabriel depois passa em relação ao tempo, como nós estamos, mas... O Gabriel já me deu umas 2 olhadas aqui. Perfeito. Em relação indo assim, nos encaminhando então para o final, devido ao nosso tempo, acho que as últimas conversas nossas têm sido muito boas, muito produtivas, e daí surgiu, né? Vamos gravar esse podcast, enfim, porque tem muito conteúdo. Você vê como a gente vai, eu vou tentando passar, pontuar aqui, não parar muito no tempo, mas tem muita coisa. Muita coisa. E aí entra a questão dos nossos braços, até onde eles vão. É possível atender um caso específico no norte do país, na região sudeste, na região mais central mesmo do Brasil, ou não? Os nossos braços vão somente aqui na região, na Grande Florianópolis, no estado. Até onde vão? Porque esse episódio vai chegar para o Brasil todo. Sim. Tem dois fatores aí na sua pergunta. Um deles é o imóvel matrícula. Né? Você chega em grandes centros urbanos como São Paulo, por exemplo, tanto a questão de licenciamento ambiental, como a questão de compra e venda de imóveis, ela é muito tranquila. Às vezes você não precisa nem fazer um compromisso de compra e venda, se não tem prestações sucessivas, se você paga à vista, vai direto para a escritura pública e matrícula. Né? Então já tem essa situação. Agora, quando você fala de um contexto como Florianópolis, aqui a gente é um laboratório. Né? Aqui tem todos os tipos de situação. Desde estrangeiro querendo comprar imóvel, pessoas do Brasil, curso d'água, nascente, você tem área de marinha, você tem comunidades, ao mesmo tempo que do lado você tem um imóvel de altíssimo padrão, às vezes na mesma rua, você vê uma casinha de madeira ali, né, linda, sabe assim, antiga, bem preservada, janelinha azul, casinha branca, e do lado você vê já uma arquitetura mais moderna, com linhas retas. Então essa é uma situação que é um laboratório, Florianópolis para a gente é um laboratório muito extenso. E eu gosto muito disso, porque aumenta, né, a sua visão, e dentro da consultoria é possível essa troca. Né? Às vezes a solução simples, ela está ali, simples, não precisa ser uma solução super elaborada dentro da consultoria para você resolver um problema. Genialidade, às vezes, está nas coisas mais simples. Então, esse laboratório para a gente de atender, às vezes até pro bono alguma situação, e também atender a grande construtora, tem dente norteando a uma conformidade, norteando a uma visão sustentável, a uma visão ambiental que hoje, senão, ela tem em curto prazo. Né? Porque o consumidor que vem agora, ele é um consumidor que também vai olhar para isso. Ele já começa a olhar para um ESG, ele já começa a olhar para uma questão, olha, como que essa empresa está se portando perante a questões hidrossanitárias? Como que ela está se portando perante a questões, inclusive, de legalidade, porque é uma preocupação que a gente tem. E a partir desse laboratório, Edvan, a gente consegue operar litoral, continente, a gente consegue operar o Brasil inteiro.
Perfeito. Aqui, de fato, tem sido um paradigma. Tem sido uma... Tem cases aqui que são olhados de forma geral, nível Brasil, porque... Então, você imagina, né, que eu fui lá, eu tirei um alai, fiz o hidrossanitário, consegui o alvará sanitário, consegui o alvará do arquitetônico. E aí eu comecei a fazer aquele trabalho. E aí o Ministério Público vem e fala, olha, não para nada disso, não pode nada. Entendeu? Equilibrando sim essa balança. Então, da mesma forma que às vezes eu tenho um empresário que quer 50 mil unidades num terreno de 200 metros, eu tenho que ter o Ministério Público falando, não vai fazer nada aqui. O grande pensamento que a gente tem que ter é como é que a gente para de utilizar todo esse paramento do Estado e também essa capacidade financeira que o mercado tem, como é que a gente concilia isso em nível de consultoria preventivo para alcançar o potencial que tanto o MP, as prefeituras, os órgãos estaduais de meio ambiente têm de fiscalizar, potencializar isso, porque tem ótimos, excelentes técnicos, e também potencializar, unir isso a esse potencial econômico e construtivo que a gente tem das incorporadoras. E não que ser inimigo, eles não tem que ser inimigo um do outro. E aí pensar isso em 5, 10, aí sim o princípio da precaução, né, Mário? Perfeito. Eu acho que é isso, porque todos estão com o mesmo olhar do crescimento, viés do crescimento. Exato. Vai crescer, vai desenvolver, vai crescer. Então é só buscar então, não adianta eu sair correndo aqui falando, se o MP não me pegar, eu passo. Aí o MP pensa, não, também eu vou pegar todo mundo, porque eu não quero deixar passar ninguém. E aí eu estou travando todo o paramento do Estado, eu estou travando toda uma pujança econômica que eu posso ter, né, com a insegurança jurídica, em vez de parar e falar, olha, consultivo, como que a gente atua isso aqui? Quem opera o direito imobiliário, quem opera o direito ambiental, ter essa responsabilidade, além da mercantilização, mas ter uma missão de fato de devolver, chega em Floripa, praias lindas, fazendo trilha uma vez, como que eu devolvo isso para Floripa? Eu que cheguei aqui há 10, 12 anos, como que eu devolvo isso? Com responsabilidade social de iniciativa privada. Não tem que esperar o poder público chegar, fazer parceria público-privada. Tira um pouquinho do seu bolso, da sua empresa. Às vezes está com a margem de lucro legal, às vezes não está, mas devolve para aquela comunidade alguma coisa. Pode ser um curso pro bono para a comunidade carente, para a escola, sabe assim? Vai atuar como cidadão além, né? Porque, querendo ou não, no nosso caso, inclusive, a gente faz um juramento lá. A maioria das vezes a gente esquece, mas a responsabilidade social de iniciativa privada é uma coisa que ela pode auxiliar e muito nas questões ambientais. Porque eu posso pegar esse cara aqui que é do mercado privado, se eu trago responsabilidade social de iniciativa privada para ele, ele não vai ficar esperando o MP correr atrás dele. Ele já vai ter a conformidade dele. E aí eu acabo desopilando toda a máquina do Estado, seja o Judiciário Federal, seja o Ministério Público, e eles vão ter, então, como olhar o preventivo também. Questões de fiscalização e outras questões. Eu acho que não é a pasta, né, do Ministério Público, mas a gente pode fazer essa junção, Ministério Público, fiscalização e mercado privado, né, com responsabilidade social de iniciativa privada. Parar com esse negócio de paternalismo, vai vir algum salvador que vai me salvar. É hoje, é agora. Na verdade, eu nem diria que a palavra pode. Deveríamos, a verdade. É um dever, né? Sim. Uma obrigação. E foi num caso com o MPF, no caso que nós nos conhecemos, né? Sim. Nos conhecemos, eu lembro, foi um caso bem interessante, porque a desembargadora participou da perícia em loco, estavam com a promotoria, sim, com procuradores de justiça. Sim. E nós estávamos de terno na praia. Eu nunca vi uma diligência como essa de vir. Foi fantástico, e ver aquilo que está acontecendo. Então, olha, como tem possibilidade, como não é impossível, né? Estávamos enquanto uns 30 profissionais, eu acredito, a mídia ali envolvida, né?
na foi praia. um caso bem interessante. Esse é um case bem interessante. Não chegou ao final ainda, mas quando chegar a gente vai ter um case aí para a gente estudar, debater, conversar e usar como um laboratório também. Esperamos que dê tudo certo. Infelizmente é um caso onde nós estamos tendo aí uma visão de quem começou com tudo isso, que está hoje fugindo um pouco da raia, mas... que aí já é uma outra questão, né, que eu acho que não vai construir nada aqui na nossa conversa, inclusive para quem está assistindo a gente, né, que é uma missão, né, uma missão que a gente tenta passar aqui dessa questão da responsabilidade de iniciativa privada. A gente tem que ter isso enquanto profissional. A gente teve o privilégio, cara, de fazer uma faculdade, de poder morar num lugar legal, entendeu? Então tem esse viés também. Tem que ter esse viés, sabe? De cidadania na nossa atuação diária. Ah, mas aí os clientes vão querer fechar comigo? Cara, vai chegar um momento que os clientes vão querer fechar com você. Você só está no nicho errado. Seu contexto está errado. Entendeu? Vá para um contexto em que isso... E cria essa cultura. Se ninguém hoje tem essa cultura, cria essa cultura. E depois você vende o seu produto. Tudo bem, entendeu? Não tem problema você vender um produto que ele vai mudar uma sociedade, de fato, ele vai mudar um pensamento, ele vai colocar uma provocação. Não tem problema, né? Você mercantilizar isso, desde que isso, de fato, altere, né? Traga uma alteração benéfica para aquele consumidor, para aquela pessoa que está ouvindo aquilo. Perfeito. O que é teu é teu, vai chegar o teu momento. Isso exatamente. É importante, não adianta você fazer algo errado agora para... ver do dia para a noite um crescimento que vai ser um castelo de areia ali na frente. Eu trabalhei com conformidade, tem uma premissa que ela é assim, mas se eu pagar tudo isso de imposto, eu não vou... É errado, porque aquele empresário que ele paga tudo aquilo de imposto, aquele empreendedor que faz o empreendimento correto, para ele fazer isso, ele tem que estar inteirado de todos os setores da sua empresa. E isso ajuda ele a tomar decisões corretas, tomar decisões certas. E aí a empresa dele prospera. Não é porque ele está pagando imposto, é porque para ele pagar imposto ou para ele fazer uma obra com conformidade, ele tem que fazer tudo certo, ele tem que se inteirar do que é certo. E aquilo traz uma quantidade de informação para ele que quando ele tem que tomar uma decisão rápida de um investimento, alguma coisa, uma compra de um grande lote de produtos, um benefício de valor, ele tem informação suficiente porque ele está inteirado da empresa dele. Não, faz muito sentido, sem dúvida nenhuma, né? Se ele tiver inteirado, ele vai conseguir prosperar. Exatamente. Porque ainda mais no gargalo financeiro. Né? Então é bem por aí. E em relação eu acredito que os profissionais têm que ter uma certa humildade ao ir lá e não tentar resolver algo que às vezes nem tem possibilidade de resolução, já que nós estamos falando sobre posse aqui, e buscar um profissional que tenha conhecimento. E nós da área da advocacia ambiental já sabemos que nós aqui falando no escritório hoje tem 2 técnicos internos, 2 engenheiros. Por quê? Porque nós tivemos a humildade de saber que o papel do advogado vai até certo ponto. Sim. Então tem que se ter esse cuidado. Tem que ter essa responsabilidade também, né? De investir nisso. Chegou aqui, posso fazer um recurso protelatório? Posso. Mas eu também tenho uma oportunidade de fazer um trabalho que ele vai beneficiar aquele contexto, aquele momento, fazer um trabalho sério, um trabalho técnico. Isso é muito importante. Exatamente. Olha, se deixar, nós vamos para 2, 3 horas aqui, né, Rodrigo? Mas foi muito bacana, acho que foi sem dúvida nenhuma, dá para fazer aqui cortes dariam algumas aulas. Muito obrigado, Rodrigo, pela tua participação. Agradeço pela oportunidade, pela audiência, da gente poder difundir, de fato, né? Dividir conhecimento. Espero que o pessoal, né, que a gente tenha conseguido pontuar, porque não dá para passar de tá escondendo. Não tem esconder jogo, a gente fala de tudo, mas a gente tem um tempo para falar sobre isso, né? Talvez você vai deixar meu contato, deixa o meu contato aberto. Com certeza. Para quem quiser entrar em contato, a gente gosta muito da questão do laboratório jurídico. Então, quem quiser conversar, se inteirar sobre isso, entendeu? Ter conhecimento, né? O que a gente tem de conhecimento, o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Perfeito. Então, esse foi mais um episódio do Inteligência Ambiental. E você que gostou, que fez sentido e acredita que pode auxiliar alguém que tem um imóvel em posse, um corretor, uma imobiliária, compartilhe esse episódio, não deixe de passar, porque como nós falamos aqui em todo o transcorrer da gravação, é algo que às vezes você acha que está ajudando uma pessoa
ao estar lá colaborando com ela, mas está prejudicando. Então, passe para um profissional, faça chegar esse conteúdo até a pessoa que você acha que precisa, não só para o dono de uma área de posse, mas principalmente para um corretor, volto a falar, para uma imobiliária, para um construtor, para um loteador, de modo geral. Então, curta aqui o nosso episódio, não deixe de seguir o nosso canal do Inteligência Ambiental, tem muito conteúdo, e assim, quando um novo episódio for para o ar, você já fica sabendo no mesmo instante. Um abraço e até a próxima!